a ministra Simone Tebet fez em evento na presença ali do presidente Lula. Vamos ver juntos esse trecho aqui, que é bastante importante. Eu gostaria de dizer que o senhor tem mania de dizer que o senhor tem sorte. Me desculpe, mas o senhor tem mais do que sorte. Além de amar o Brasil, o povo brasileiro, e saber montar uma equipe, o senhor tem a Pinguem capacidade, superchats a e membros, gente. Vamos lá. E aqui vai um agradecimento à iniciativa privada, fazendo um parênteses aqui. O verdadeiro mercado, os verdadeiros agentes econômicos são a agricultura familiar, o pequeno, médio e grande agricultor, a pecuária, né, o comerciante, o servidor que presta serviço e essa iniciativa privada que investe e acredita no Brasil. Eu não posso acreditar, presidente, que numa terra em que se plantando tudo dá, tendo os maiores mananciais de água doce do mundo, tendo investimentos públicos e privados andando no Brasil, estando com a menor taxa de desemprego da história e a maior taxa de ocupação da história, tendo tirado 3 milhões de pessoas da extrema pobreza. Tem noção do que é isso? Gente que está tomando café da manhã, almoçando e jantando todo dia, porque o governo do presidente Lula conseguiu dar dignidade para essas pessoas. Um governo que coloca 8 milhões de pessoas, tira da pobreza, que agora saiu, e aí é do meu coração como professora, tirou 3 milhões de jovens da condição de nem estudar nem trabalhar, graças inclusive ao seu pé de meia. Eu não posso acreditar num governo bem avaliado como este, que o tal do mercado avalie em 90% o seu governo como ruim. Isto não é imparcialidade, isso é jogar contra o país. E quem joga contra o país quer ajudar a afundar o país. E nós não vamos deixar, graças ao setor privado, ao setor do agronegócio, ao setor do comércio, da indústria, bem comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Eu finalizo a minha fala pedindo desculpa, presidente, mas essa é a minha terra, não podia deixar de falar um pouquinho, mas apenas para dizer o seguinte: eu vou concordar com o senhor. Não é só trabalho e amor ao país. O senhor é muito pé quente para Mato Grosso do Sul. O senhor trouxe a primeira fábrica de celulose, depois a segunda linha, nós estamos na terceira e ainda no seu governo iremos inaugurar uma lá na região, aqui na região do Bolsão. Portanto, presidente, eu falo por Mato Grosso do Sul. Se precisar de um Lula 4, o senhor vai ser eleito para ajudar Mato Grosso do Sul. Olha! O presidente Lula se elegeu e eu... Simone Tebet sinalizou que vai apoiar o Lula em 26, hein? Sou testemunha porque estava na sala dele quando ele escolheu o lema do seu governo: União e Reconstrução. Tirar essa propagandinha. Volta o som, vamos lá. E união e reconstrução significa dialogar com todos, com governadores, prefeitos, e nós construímos um PAC, dialogando com todos os governadores, independente da filiação partidária, que aqui no Mato Grosso aloca 18 bilhões de reais, que dialoga com todos os setores produtivos. E foram dezenas e dezenas de reuniões que o presidente já fez com empresários de vários segmentos, para ouvir deles sugestões, críticas, para ajustar e aprumar o rumo do Brasil. Um Brasil que o presidente herdou, e nós temos que registrar isso, não com um olhar do retrovisor, mas eu acho que é importante, quando a gente olha numa caminhada numa montanha, a distância que falta para chegar ao topo, é bom olhar para trás e olhar o quanto a gente já caminhou, para dar mais energia para continuar caminhando. O presidente recebeu um país desarrumado fiscalmente. Sim. Sem nenhuma responsabilidade fiscal de quem estava. E aqui eu quero registrar, porque não é discurso. 93 bilhões de precatórios de 2002 não foram pagos para criar um número artificial de equilíbrio fiscal que não existia. E o presidente pagou esses 93 bilhões do passado e pagou
o que é de sua responsabilidade no presente. O presidente herdou um país, e aqui está a Tassiana do Banco do Brasil, um país que, no ano de 22, no ano eleitoral, o governo que estava emprestou da Caixa Econômica Federal 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais. Que era para ajudar condutores de táxi ou de aplicativos do país, com empréstimos da Caixa. Mais da metade de quem tomou o empréstimo sequer tinha carteira de motorista. E esse crédito, e a Tassiana está aqui, que não me deixa mentir, virou um grande prejuízo para a Caixa Econômica com a enorme inadimplência. Portanto, isso tudo foi substituído, essa irresponsabilidade com o país, por um governo com absoluto compromisso de responsabilidade fiscal, que alcançará este ano, no segundo ano. Saímos de um déficit de 2,2 para 0,5, considerando o desastre do Rio Grande do Sul. Um presidente que diz, quero crescer, incluir, diminuir desigualdade, mas não abro mão da absoluta responsabilidade fiscal. E hoje a gente tem que comemorar, porque aqueles que não estão aqui e aqueles que estão em outro lugar, às vezes, morando fora do país, torcem contra o Brasil. Diziam que o ano passado íamos crescer 1%. Crescemos 3,3%. Este ano, mais 3. Esses mesmos pessimistas diziam que o Brasil ia crescer 1,5%. O Brasil vai fechar o ano crescendo 3,5%. Cresceu como? Investindo, ampliando o crédito. Só para pessoa jurídica, o crédito esse ano foi ampliado em 15%. Para pessoa física, em 13%. A massa salarial alcança o maior valor da história desse país. A distribuição de renda, e aqui já foi dito, 8 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza e a pobreza. E esse empreendimento contribui com isso, não só na construção, mas agora com 3 mil empregos diretos e mais outros tantos indiretos, ativando a cadeia produtiva do papel e celulose, de uma empresa que aqui investiu 22 bilhões de reais, mas que tem presença em vários estados brasileiros. Eu quero saudar aqui toda a diretoria, os investidores, parabenizá-los por esse empreendimento. E finalizo dizendo que a posição do presidente é muito clara. O governo tem que ser mediador, tem que ser facilitador dos investimentos. E é por isso que o Brasil cresce de forma segura, investindo, e aqui está o ministro Renan, para tirar gargalos do Brasil, entre eles a infraestrutura, como haveremos de avançar rapidamente com a estrutura de ferrovia no país, que haverá de beneficiar este empreendimento aqui e o centro-oeste brasileiro, integrando o interior do Brasil ao mundo, através de uma logística que traz capacidade de competição ao Brasil, redução de custo, que significa mais renda para quem produz, significa menos custo para as empresas. E encerro dizendo que o presidente, reafirmando o seu compromisso fiscal, mas também reafirmando o compromisso com dar dignidade a quem precisa encher o carrinho de supermercado para levar comida para seus filhos, enviou ao Congresso medidas para continuar reafirmando o seu compromisso com o arcabouço fiscal. Agora também diz, e eu usei um exemplo, presidente, esta semana, se nós aqui moramos num condomínio, num prédio, onde todos pagam o condomínio, e quem mora na cobertura com piscina não paga há meses o condomínio, é importante que ele pague. E o presidente enviou ao Congresso uma medida para aqueles que precisam do dinheiro para encher o carrinho do supermercado, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E isso não significa onerar o Estado, significa que aqueles que ganham 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões por ano
e que sequer chegam a pagar 2, 3, 4, 5% de imposto de renda. Aqui, a grande maioria deve estar na faixa efetiva de 20%, 15% de imposto de renda. E aqueles que ganham 5 milhões sequer pagam 10%. Pois bem, a medida é para que quem ganha 2 milhões, 5 milhões, pague pelo menos, no mínimo, 10% para liberar aquela pessoa que ganha 3 mil de isenção para ele ir para a feira, para o supermercado, comprar comida e dar dignidade à sua família. Que Deus nos abençoe. Um abraço e parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Eu tenho inúmeras críticas ao ministro, os dois ministros, tá? A Simone Tebet e o nosso ministro Rui Costa. Tenho muitas críticas mesmo. Eu acho que tem algumas coisas que eles fazem dentro do governo que para mim são questionáveis. Mas é inegável nesses discursos o quanto eles estão corretos e o quanto eles entenderam, principalmente a Simone. O Rui já é do PT, mas a Simone é do MDB. A Simone apoiou aqui em São Paulo o Ricardo Nunes. Mas eles sabem que o futuro político deles também depende do sucesso político desse governo efetivamente combater a pobreza, combater os problemas na educação, fazer com que as pessoas tenham 3 refeições por dia, incentivar o verdadeiro empreendedorismo, evitar os ataques do mercado financeiro, a Faria Lima. Então, meus caros, é muito bom que existam a defesa desses ministros. É muito bom. É muito bom. Tenho inúmeras críticas ao Rui. A Xanda também sabe, a gente sabe o que ele já fez de complicado na Bahia, mas a fala do Rui Costa está impecável. A fala do ministro Rui Costa está impecável. Aliás, ele fez uma defesa, tem notinhas, algumas maldosas, algumas verdadeiras, ele tem constantes embates com o Haddad, ele estando na Casa Civil, o Haddad na Fazenda, mas aparentemente parece que o governo afinou a comunicação. Para pegar até a própria crítica que o Lula fez à comunicação, eu tenho sentido nos últimos dias, até porque o governo está sob ataque, e ataque de uma estrutura muito sofisticada do mercado financeiro, porque esse aumento do dólar, gente, não vai sair barato, vai aumentar o preço de comida no supermercado. E não é uma coisa que é necessariamente culpa do governo. O governo está apresentando bons índices. Isso é importante que as pessoas saibam. É importante que a gente fale da economia, do que realmente está acontecendo, ao invés de simplesmente culpar o Lula. Não é culpa do Lula isso. Existem ataques organizados contra governos progressistas ou governos que têm preocupação com o pobre. Isso é uma coisa que vocês precisam botar na cabeça. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente!
Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.